Exercício 5. Ele retrata uma situação onde um rapaz, por meio de um cavalente, resolveu observar o ponto mais alto da árvore e nesse primeiro ponto ele forma um ângulo de 30 graus com uma linha horizontal, paralela ao chão. Depois ele se aproxima 10 metros da árvore e aponta novamente o seu cavalete, observando o topo da árvore, e isso formando um ângulo de 45 graus. Ele informa no texto que esse cavalete tem 1 metro de altura em relação ao chão e a pergunta é a altura da árvore. Bom, primeiro, gente, tem que tomar muito cuidado com questões assim. Nesta, teve o desenho. Nem sempre é fornecido o desenho. E aqui eu tenho parte do desenho ainda das informações. Para você começar a resolver a questão, vamos supor, e olha só, que isto seja o meu grande problema. Eu quero saber o tamanho X dessa medida. E eu sei que, por ser 45 graus, e aqui formaria um ângulo de 90, eu tenho um triângulo retângulo, e existe uma propriedade, no triângulo de 45 graus, retângulo em 45 graus, que essa medida aqui que eu acabei de definir, ela é exatamente a mesma aqui embaixo. Afinal, a tangente de 45 graus, ela vale 1. Portanto, x sobre esse pedaço tem que dar 1. Portanto, esse pedaço só pode ser x, onde esse segmento aqui embaixo, sendo x, eu já vou definir aqui, então, valendo x. Essa seria uma primeira observação rápida nossa. Agora, trabalhando com outro triângulo retângulo, que tem um ângulo de 30 graus, eu também vou trabalhar com a tangente de 30, representando o cateto oposto x, pelo adjacente, que é 10 mais x. Assim, eu tenho só uma incógnita. Então, a vantagem aqui dessa observação de que a tangente de 45 graus sempre apresenta 2 catetos equivalentes vai agilizar a vida. Não precisamos de outras incógnitas. Agora sobrou aqui o problema. Nós temos que determinar esse x. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Isso é igual a x sobre 10 mais x. Aqui não existem muitos truques. Eu sou obrigado a fazer a multiplicação em cruz e fazer distributivas. Então, 3x é igual a raiz de 3, que multiplica 10 mais x. Distribuindo a raiz de 3, você tem 10 raiz de 3 mais x raiz de 3. Mandaria x raiz de 3 subtraindo. 3x menos raiz de 3x é igual a 10 raiz de 3. Teria que colocar x em evidência, sobrando 3 menos raiz de 3, igual a 10 raiz de 3. E isolaria agora o x. X igual a 10 raiz de 3 dividido por 3 menos raiz de 3. E aqui entraria uma álgebra complicada, que seria a racionalização desse termo, pois não encontramos resposta. Quando você racionaliza termos com raiz de 3 é fácil, com raiz, perdão. Aqui 3 menos raiz de 3 exige que eu coloque 3 mais raiz de 3. 3 mais raiz de 3. Pois aqui embaixo vai cair na diferença de quadrados. Se você fizer a distributiva, você vai ter 9 mais 3 raiz de 3. Menos 3 raiz de 3 e menos 3, certo? Raiz de 3 com raiz de 3, raiz de 9, negativo raiz de 9, negativo 3. E em cima continua a mesma coisa. Aqui embaixo, agora, eu posso cortar esse termo com esse, sobrando 9 menos 3, o que vai dar 6, e que vai permitir que eu simplifique um pouco as minhas contas. Então isso vai dar 6 aqui embaixo. Portanto, eu posso simplificar dividindo por 2, sobrando 3, sobrando 5. Essa conta, eu vou fazer uma distributiva. Percebam aqui um pouco, vou jogar para a lateral. Então temos
x igual a 5 raiz de 3, 3 mais raiz de 3 sobre 3. Esse valor agora que eu copiei, eu vou fazer distributiva. Vai ficar 15 raiz de 3, e aqui 5 raiz de 3 vezes raiz de 3, 5 raiz de 9, 5 raiz de 9 é 5 vezes 3, que vai dar 15, tudo isso dividido por 3. Portanto, isso vai dar 15 raiz de 3 mais 15 dividido por 3, que posso eu dividir membro a membro. Isso vai dar, então, x igual a 5 raiz de 3 mais 5. E esse tipo de conta prolongada é de propósito. O vestibular pensa nisso. Nessa história toda, você se empolgou tanto na resolução e, de fato, tem alternativa semelhante a isso. Mas não é essa a resposta. Por quê? O cavalete ele tem 1 metro de altura. E o desenho não colocou isso. Portanto, a altura da árvore é x mais 1. Ou seja, a altura da árvore é 5 raiz de 3 mais 6. Essa é a verdadeira alternativa.